nós iremos falar sobre o sistema inglês de unidades, beleza? Sistema inglês de unidades, aí nós iremos falar das unidades usuais dos Estados Unidos, a conversão de um sistema de unidade para outro e alguns exercícios para a gente fixar, beleza? Bom, a maioria dos engenheiros americanos usam um sistema em que as unidades básicas são as de comprimento, força e tempo, né? Essas unidades são, respectivamente, o pé, feet, ou foot, na verdade, né? Do inglês foot. Na verdade, a gente tem que saber que feet é pé, com 2 S, e foot é pés, né? No plural. A libra é LB e o segundo, que é o mesmo do SI. A nível de conversão, o pé ele é definido como 0,3048 metros. A libra é definida como peso de um padrão de platina, denominada libra padrão, que é mantido no Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, nos arredores de Washington, cuja massa equivale a 0,45359243 kg. Então, da mesma forma que nós temos um padrão, né, lá na França, se não me engano, a gente falou na aula passada, né, para que tem um peso de 1 kg, né, também existe um padrão lá nos Estados Unidos, no Instituto Nacional de Padrões, que vale uma libra, né? Essa libra equivale a mais ou menos exatamente 0,45359243 kg, tá? Uma vez que o peso de um corpo depende da atração gravitacional da Terra, que varia com o local, especifica-se que a libra padrão seja colocado ao nível do mar, a uma latitude de 45 graus, para se definir apropriadamente a força de uma libra. Beleza? Então, a libra, ela é uma unidade de peso, tá? Libra é uma unidade de peso. Inventou-se posteriormente o LBM, que é a libra massa, mas o libra padrão dele é uma unidade de peso. Beleza? Peso é força. É uma massa vezes gravidade. Como a gravidade ela varia, então se adotou uma latitude de 45 graus, né? Esse padrão que tem 0,45359243 kg, o peso que esse padrão exerce ao nível do mar, uma latitude de 45 graus, é o peso de uma libra, que é uma unidade de força. Prosseguindo, com isso, as unidades usuais dos Estados Unidos, elas não formam um sistema absoluto de unidade. Por quê? Porque a atração gravitacional da Terra, ela varia. Então, esse sistema americano, ele está de acordo com a atração gravitacional. Então, é um sistema de unidade gravitacional e não absoluto, como é o SI. Então, ainda que a libra padrão também sirva como unidade de massa em transações comerciais, ela não pode ser usada desse modo em cálculos de engenharia, tá? Ela não pode ser usada desse modo em cálculos de engenharia. Pois tal unidade não seria consistente com as unidades básicas definidas no parágrafo precedente. De fato, quando submetida a uma força de uma libra, isto é, quando sujeita a força de uma gravidade, a libra padrão recebe a aceleração da gravidade de 32,2 pé por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração da gravidade.
padrão. E não a aceleração unitária requerida pela equação força igual a massa de aceleração. Beleza? Então, a força de uma libra é igual a massa de uma libra vezes a aceleração de 32,2 pés por segundo quadrado. Tá? Não é assim, não é uma aceleração unitária. Já no SI, essa aceleração é unitária. Por quê? Um corpo com 1 kg vezes uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado vai gerar 1 newton. E não é o que acontece. Uma massa com 1 libra-massa vezes a aceleração de 32,2 metros por segundo ao quadrado, que é a aceleração da gravidade, é igual a 1 libra. Força. Tá? E aí, a unidade de massa consistente com o pé, a libra segundo, é a massa que recebe uma aceleração de 1 pé por segundo quadrado quando submetida a uma força de 1 libra. Tá? E essa massa é chamada de slug. Tá? Essa massa é chamada de slug. Ou seja, 1 libra é igual a 1 slug vezes 1 pé por segundo quadrado. Ou seja, o slug, ele tem 1 libra dividido por 1 pé por segundo quadrado. Então, 1 slug é igual a 1 libra vezes segundo quadrado por pé. Tá? Comparando a figura de 1.4 e 1.5, concluímos que 1 slug é 32,2 vezes maior que a massa da libra padrão. Então, se a massa da libra padrão ela é 0,4, vamos olhar aqui, 4535, 9243, o slug é 32,2 vezes isso, né? Dá mais ou menos 14,6 kg. Um slug é igual a mais ou menos 14,6 kg. Tá bom? O fato dos corpos no sistema de unidades os fatos dos corpos terminados usuais serem caracterizados pelo seu peso em libras, em vez de sua massa em slugs, será conveniente estudo de estática, que é uma coisa bem assim, específica para a estática, né? Para a estática, porém, estudos de dinâmica que envolvem forças, massas e acelerações, a massa de um corpo será expressa em slugs quando seu peso for dado em libras. Então, a massa em slug é igual a libra sobre a gravidade, que é a gravidade 32,2 pés por segundo quadrado. Em outras unidades americanas, frequentemente encontrado é a milha igual a 5.280 pés, né? pés. A polegada do inglês inch, que é igual a 1/12 de um pé. E a quilolibra, kip, do inglês kilopound. Igual a força de 1.000 libras, né? Então, a gente usa no SI KN para kilonewton. Ele não usa KLB para quilolibra. Ele usa KIP, tá? Para quilolibra, ele vai usar KLB ou K. A unidade de tonelada é frequentemente usada para representar a massa de 2.000 libras, mas, assim como a libra, deve ser convertida em slugs nos cálculos de engenharia. A conversão em pés, libras e segundos de grandeza expressas nessas outras unidades geralmente é mais complicada e requer maior atenção que as operações correspondentes no SI. Por exemplo,
Se a intensidade é uma velocidade dada em milha por hora, a conversão para FT por segundo é feita da seguinte maneira. Primeiro a gente escreve 30 milhas por hora, e aí depois eu tenho que fazer os quocientes. 1 milha para pé, igual aquela conversão que eu tenho feito com vocês, e 1 hora para segundo para chegar na velocidade de 44 pé por segundo. Tá bom? Então, assim, é a forma que a gente usa para converter, tanto dentro da unidade inglesa, né, quanto americana para o SI e vice-versa. Beleza? Americana para o SI e vice-versa. Então, assim, poderia falar mais sobre o sistema americano, não vou falar tanto porque, assim, não é o nosso foco, tá? Hoje em dia, muitos professores já têm abandonado as unidades americanas, visto que os materiais didáticos eles têm abandonado as unidades americanas. O Hibbeler, por exemplo, um dos melhores materiais que a gente tem para esses materiais, ele desde a 7ª edição ele já abandonou as unidades americanas. E isso tem acontecido com vários materiais, tá? Várias literaturas têm abandonado, algumas têm insistido, outras têm abandonado. Mas eu vou falar o básico dela, a nível de você conhecer para usar isso ao longo do seu curso, beleza? E o que é mais importante para essa aula, o que se torna mais importante é a gente saber a conversão de um sistema de unidades. E aí, professor, tem que decorar isso? Cara, o principal você precisa saber. Por exemplo, todo engenheiro tem que saber, no mínimo, que 1 polegada é 25,4 milímetros. Isso é o mínimo, tá? Vocês têm que saber. Até porque isso polegada está sendo utilizado assim, em larga escala ainda, beleza? Então, assim, em diversas ocasiões, o engenheiro deseja converter um resultado numérico obtido em unidades usuais dos Estados Unidos em unidades do SI ou vice-versa. Como a unidade de tempo é a mesma, apenas 2 unidades cinéticas básicas precisam ser convertidas. Logo, como todas as outras unidades cinéticas podem ser derivadas das básicas, é preciso lembrar apenas 2 fatores de conversão, que é comprimento e força e massa, né? Basicamente. Comprimento. Unidade de comprimento dos Estados Unidos é o metro. E aqui no SI lá é o pé e aqui é o metro. Um pé, um FT, um fit, é igual a 0,3048 metros. Da onde saiu esse 3048 metros? É bom te lembrar que, enquanto no SI nós falamos sempre em 10 em 10, no sistema inglês eles gostam muito de usar 12 e 3. Por exemplo, quais são as unidades do sistema inglês? Começa pela polegada, 25,4 milímetros. Aí eu tenho um pé que são 12 polegadas, né? Então vai ser 12 polegadas, 12 vezes 25,4, que são 304,8 milímetros, consequentemente 0,3048 metros. Depois disso, nós vamos ter a jarda, que é como se fosse o nosso braço, né? A jarda, ela é considerada como 3 pés, tá? Depois eu posso levantar isso para vocês. 3 pés é uma jarda. E aí a jarda, para quem gosta de futebol americano, o campo do futebol americano é dividido em jardas e não em metros. Então tem a linha lá de 5 jardas, né? Apesar que uma jarda, ela assim, 0,348 vezes 3, uma jarda é 91 centímetros, isso é quase 1 metro, né? Mas dá uma diferença ao longo de um tempo. Inclusive, é motivo de se ter alguns cuidados. Por exemplo, eu trabalhei numa empresa de isolamento térmico durante alguns anos, e nessa empresa, quando nós íamos comprar tubo de lã de rocha ou calha de silicato de cálcio, que é um tubo também isolante, os tubos não vinham com 1 metro de comprimento, eles vinham com uma jarda de comprimento, porque eu acredito que eram importados. Então, se a gente assim, eu preciso de 50 metros de tubo, ou 100 metros de tubo, aí eu vou lá e compro 50 unidades de tubo
mas cada um veio com 91 centímetros. Quando você multiplica isso por 100, você perdeu 9 metros. E isso pode ser suficiente para você não conseguir terminar seu serviço. Então, assim, nós temos que ter essa atenção. Visualmente, se você olhar de longe, você não percebe a diferença. Mas são 9 centímetros a cada metro, a diferença de uma jarda para 1 metro. Beleza? Então, é importante a gente entender essa situação aí. Beleza? Então, nós temos que uma milha é 5.280 polegadas, que vai dar 1.609 metros. Ou uma milha é igual a 1,609 quilômetros. Além disso, uma polegada é igual a 1/12 de um pé, que vai ser 0,0254 metros, ou seja, uma polegada é igual a 25,4 milímetros, tá? Então, assim, se você entender a polegada, pode falar. Tem um aluno querendo entrar na aula aí. Já coloquei. Falou. Então, se você decorar a polegada e saber que uma polegada de 12 pés é uma polegada, já ajuda você bastante. Milha é usado? Mas assim, a nível de engenharia é menos utilizado do que pé e polegada. A gente usa mais pé e polegada, então assim, é o que é mais importante você decorar, tá bom? Um pé e uma polegada, beleza? Jarda é pouco usado também, mas é só saber que jarda é 3 pés. Vou até anotar isso aqui nesse slide e depois vai ficar salvo para vocês, beleza? Deixa eu aqui ativar a caneta e vou anotar ainda essas outras medidas que nós temos, né? Eu tenho aqui ainda que uma jarda é igual a 3 pés, né? Um pé 12 polegadas já está anotado aqui, vocês sabem. Eu vou repetir aqui só para poder ficar salvo. Um pé é igual a 12 polegadas, beleza? E é isso. Ah, tá. E só uma nomenclatura. Polegada também às vezes é representado por dois tracinhos. Então, às vezes eu tenho para quem gosta, não sei se alguém aí gosta de surfar. Quem gosta de surfar, as pranchas são vendidas de acordo com o seu tamanho, seu comprimento. Eu não sei se alguém já ouviu essa expressão. Pô, minha prancha, por exemplo, eu tenho uma prancha na casa guardada, que minha prancha, ela é uma 6'4". O que significa isso? Que é uma prancha que ela tem 6 pés e 4 polegadas. Beleza? Então, pé pode ser representado por um tracinho e polegada por 2 tracinhos. Isso significa 6 pés e 4 6 pés e 4 polegadas. Beleza? Então, assim, tem várias diferenças de nomenclatura. Continuando, e a unidade de força, que é a libra, né? Uma libra, ela vai ser igual àquela massazinha padrão, vezes a gravidade, dá 4.448 kg metro por segundo quadrado. Ou uma libra é igual a 4,448 newtons. Isso é importante decorar também quando a gente quer converter de libra para newton. Então, eu vou até circular quais são os mais importantes para você decorar. Você tem que decorar isso, cara. Isso aqui é fundamental. Aliado a isso aqui, que é a conversão de pé para polegada. Decora isso. É o básico do básico você decorar as medidas. Beleza? E unidade de massa, um slug, 14,9 kg, beleza? Mas apesar que isso aqui, se você souber o outro, você sabe isso aqui. Por quê? Você já decorou força, dividiu pela aceleração ao quadrado, que você já decorou também, quanto corre um pé, né? Então, você vai chegar nesse valorzinho aqui
E esse camarada aqui é igual ao quilograma, né? Newton metro por segundo quadrado. Newton, isso aqui é igual ao quilograma, né? Por quê? Porque você tem que Newton é igual a quilograma metro por segundo quadrado, vai cortar tudo, ficar só quilograma. Beleza? Então, isso aqui você consegue deduzir também. Esse aqui que você tem que saber, né? Que uma libra, isso aqui é bom saber também. Mas se você decorar isso, você chega nisso. Tá tudo interligado, tá? Se decorar aqui uma libra é igual a 4,448 newtons, só dividir por 9,81, 807, né? E vai chegar nesse valor aqui também. Então é bem tranquilo essas conversões de unidades. Beleza? E como que a gente faz essas conversões de unidades? Como que a gente vai fazer elas? Essa constante já pode ser usada, né? Dependendo da massa do SI, mas enfim. E momento? Quando a gente tem um momento, por exemplo, de uma força, cujo valor é 47 libra polegada, em unidade SI, vai usar as fórmulas para converter. Então, eu sei que uma libra é 404,448 newtons, uma polegada é igual a isso aqui, e eu consigo chegar facilmente no valor de newton milímetros. Embora essa aqui não é a conversão que eu gosto muito de fazer, mas funciona também. Beleza? Mas agora nós vamos fazer a maneira como a gente acha interessante fazer essa conversão. Por exemplo, eu tenho um momento de 40 newton metros e quero converter isso em numa unidade americana, libra pé. Bom, 40 newton metros. Então, se o newton está aqui em cima, ele passa para baixo. Se o metro está em cima, ele passa para baixo. E quem vai ter que ficar em cima? O equivalente. Então, eu boto aqui 1 libra em cima e 4,448 newtons embaixo. E aqui, um pé em cima, 0,3048 metros embaixo. E aí, quando eu fizer a conta, eu vou chegar nesse resultado aqui. Não é difícil. Essa conversão é uma conversão bem tranquila de ser feita. Slide aqui. Nós temos ainda as tabelas que podem ser usadas como referência, tá? As tabelas que podem ser usadas como referência, beleza? Você tem aí a aceleração, nos Estados Unidos é pé por segundo quadrado ou polegada por segundo quadrado, e quais são seus valores em metro por segundo quadrado. A área em pé quadrado ou em polegada quadrada. Energia em pé libra, e aqui nós temos que é 1,356 joules. Professor, eu tenho que decorar isso aqui tudo? Eu tenho que decorar isso aqui tudo? Não, você não tem que decorar isso aqui tudo. Você tem que saber o básico, com base você consegue chegar no demais, tá? Só uma coisa, galera, que é importante de destacar, é essa tonelada aqui, ó. Essa tonelada. Beleza? Existem dois tipos de tonelada. Uma é T minúsculo, outra é T maiúsculo, tá? Nós chamamos de tonelada 1000 quilos. Nós, no SI, chamamos de tonelada 1000 quilos. Mas lá nos Estados Unidos, eles chamam de tonelada de 2000 libra-massa, massa via libra. Então, para nós dá 1000 quilos, para eles dá 907,2. Então tem que ter um cuidado para saber de qual tonelada está se referindo, tá bom? É um cuidadinho que tem que se ter nessa situação aí. E aí nós temos várias outras medidas aí, força em kip, em libra, em os, libra, impulso em libra segundo, comprimento em pé, em polegada, em milha, massa em libra, slug, tonelada, e várias são as unidades aí equivalentes. Mas a ideia é que você não precise usar essa tabela. A ideia é que você consiga se virar só com a base e da base partir para todos os fatores necessários, tá? Isso aqui é só o começo da tabela, a continuação da tabela está aí. Momento de uma força, momento de inércia de uma área,
Nós temos aí quantidade, movimento, potência, pé vezes livre por segundo, o HP. Essa conversão de HP para watt você tem que decorar ela também, tá? HP lá é horsepower, né? Como se fosse força de um cavalo. Apesar que o nosso carro, CV e HP, em algumas situações é diferente, mas vamos deixar para sofrer lá para frente. Pressão ou tensão, libra por pé quadrado e atenção. Essa unidade ela é muito importante, tá? Você não precisa decorar que um PSI, por exemplo, é 6.895 kPa. Mas você tem que saber que um PSI é uma libra dividido por uma polegada ao quadrado. Tanto é que, bem provável, né? Bem provável que você vai lá, às vezes, calibrar o pneu do seu carro e aí alguém pergunta, quantas libras? Quantas libras? Quantas libras? Quantas libras? Porque é um costume errôneo nosso de chamar um PSI, né? Que na verdade é uma libra por polegada ao quadrado, nós chamamos isso de simplesmente libra. E é errado. Da mesma forma que muitas vezes alguém te pergunta, quantos. Alguém de vocês já deve ter ouvido isso na área industrial. Essa linha tem quantos quilos de pressão, né? O que é o quilo de pressão que a gente fala tanto na área industrial? Um quilo de pressão, na verdade, é um kgf por centímetro quadrado, né? Que nós chamamos isso de 1 quilo de pressão. Mas, na verdade, é um kgf por centímetro quadrado, o quilo que a gente fala na área industrial. Beleza? Então, sim, tem que ficar atento. MPH é o libra por hora, milha por hora, tá? Tem que ter cuidado. MPH é milha por hora. Volume pode ser em pé cúbico, pode ser em polegada ao cúbico e também pode ser em galão. Galão é uma unidade muito utilizada mesmo, tá? Galão é uma unidade muito utilizada. Então, pode ser também em galão, beleza? E aí tem o QT também, eu nunca ouvi falar o que é isso. Eu também tem o TQT. E o trabalho com pé libra é igual a 1,3456 Joule. Você consegue fazer essa conversão também, só tendo os princípios básicos, beleza? Inclusive, eu vou fazer questão de cada uma dessas unidades derivadas, nós vamos fazer só tendo aquelas unidades que nós já conversávamos, que a gente já falou antes. Beleza? Vou até fazer isso agora, antes de entrar no exercício. Então, aqui, ó. Por exemplo, vamos. Deixa eu fazer de pouco em pouco, né? Vamos começar com o momento de uma força. O que eu vou fazer com vocês agora é provar cada um desses camaradas aqui. Beleza? Vou provar cada um desses camaradas aqui. A ideia é de provar eles. Vamos pegar aqui.
a cada um desses, né? Velocidade e, por fim, os nossos volumes. Beleza? Vamos provar cada um desses para a gente poder, assim, fixar bem que não é nada de sete cabeças. Por exemplo, vamos começar aqui. Vou tirar minha canetinha. Por exemplo, eu tenho aqui uma libra vezes pé. Eu quero jogar isso para Newton metros. Como que eu faço? Vou multiplicar isso por... Se o libra está em cima, vai passar a ficar embaixo. Uma libra. Se o pé está... E aí quem vai ficar em cima? O Newton, né? 4,448 newtons. Fechei parênteses. Vezes... Agora o pé. Se o pé está em cima, ele vai para baixo. Um pé. Vezes quanto? Aqui em cima tem que estar o equivalente ao pé em metros. 0,3048 metros. Quando eu fizer a conta, vai dar quanto? Deu 1, isso aqui deu 1,355 7504. Qual a unidade? Vai cortar, né? Vamos pegar aqui, até trocar essa cor aqui para facilitar. Olha aqui. Eu vou corta libra com libra, corta pé com pé, vai sobrar quem? Vai sobrar Newton vezes metro. Então, o que ele faz, na verdade, é o que? Ele faz simplesmente calcular, né? Ele simplesmente fez a conversão, beleza? Ah, se eu fosse fazer uma polegada, mesma coisa, ó. Eu tenho uma libra polegada vezes a mesmo fator de conversão, né? Porque é a mesma coisa que eu quero fazer. Só conferir se é 448, se é 448 mesmo. Newton por uma libra. Só que agora aqui vai ser quem? Vai ser uma polegada. E uma polegada é 0,0254 metros. Isso aqui vai dar 0,112 9792. 9792. Ele arredondou para 11,30 Newton metros. Então, assim, não tem segredo, né? Não tem muito segredo. É só. Então, tudo que a gente tem aqui, a gente chegou baseado na. A gente chegou baseado no que a gente já tinha, né? Então, agora vamos continuando aqui. Momento de inércia. Como que é isso? Uma polegada quarta deu 0,4162 milímetros a quarta. O que ele fez? Ele tem uma polegada quarta, aí vai multiplicar por polegada por uma polegada quantos milímetros? 25,4 milímetros. Só que isso tem que estar elevado a quarta. Isso vai dar corta polegada 4 polegada 4, vai dar 25,4 elevado a quarta, né? Então deu 416.231,4256
milímetros a quarto. Que isso aqui em notação dá quanto? 0,4162. Aí puxa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Não tem segredo nenhum, né? Momento de inércia de uma área. E qual o momento de inércia de uma massa? Eu tenho 1 libra vezes pé vezes segundo ao quadrado, que é igual, opa, vou botar aqui, vezes. Aí o libra é quantos? Vai ser 4,448 newton por libra, por uma libra, né? Aí eu tenho aqui o pé, que vai ser 1 pé vezes 0,3048 metros, vezes segundo ao quadrado, não precisa fazer nada. Então isso aqui vai ficar a mesma conta que deu lá em cima, né? 1,355, 7504. E qual unidade que vai sobrar? A unidade vai ser Newton por vezes. Então vai ficar Newton vezes metro por segundo ao quadrado. Ah, mas aqui ele botou quilograma vezes metro quadrado. Porque o quilograma o Newton é quilograma metro por segundo ao quadrado. Não, na verdade, desculpa, aqui é vezes segundo ao quadrado. Eu confundi aqui. Aqui é vezes segundo ao quadrado, né? E aí, como isso aqui é quilograma metro por segundo ao quadrado, vai cortar segundo quadrado, vai ficar quilograma vezes metro quadrado, né? Então, assim, mesma coisa que aqui. Então, assim, ele partiu de todas, ele partiu para... De todas, ele partiu... Ele partiu para... Ixi, meu mouse tá doidão. É a caneta que tá atrapalhando. De todas, ele chega no mesmo lugar. Você percebe que ele chega no mesmo lugar, né? Vamos fazer mais aqui, só para te entender. Aqui, mesma coisa, né? O que vai dar? Pé por segundo. Bom, nem precisa conversão aqui, né? Eu vou ter aqui, ó, 1 pé por segundo vezes 0,3048 metros por pé. Isso é igual a 0,3048 metros por segundo. Que cortou pé com pé. Ah, polegada por segundo, mesma coisa. É igual a vezes 0,0254 metros dividido por uma polegada, né? Isso é igual a 0,0254 metros por segundo. Ah, e milha por hora, 1 mph, que é igual a 1 milha por hora, vezes... Opa, aqui a conversão já é um pouco mais puxada. Por quê? Porque a milha, ela vai ser 1.609 metros dividido por 1 milha. E ainda vezes quem? 1 hora dividido por 3.600 segundos. Isso está dando quanto? 1609 dividido por 3.600 dá 0,446944 pontinho metro por segundo, que é a unidade do SI. E 1 milha por hora, que é igual a 1 milha por hora
também pode ser convertida facilmente para 1,609 quilômetros por uma milha. Isso vai dar o quê? 1,609 quilômetros por hora. Beleza? Então, em algumas corridas ainda a unidade é milha por hora, se eu não me engano, né? Não sou muito fã de corrida, não. Mas, se eu não me engano, algumas corridas a unidade é milha por hora. Você percebe lá, tá? Deixa eu ver quem tá querendo entrar na sala. Tyson. Sei. E volumes? Pé cúbico. Em cubo. Galão. Quem tá querendo entrar? Ícaro. Bom, só quero ver se eu acho alguma coisa sobre o galão, porque... Só tô tentando aqui, ver se eu acho alguma coisa sobre o galão que... Bom, aqui, por exemplo, pé. Vamos fazer do pé cúbico aqui. Um pé cúbico, multiplicar por quem? Se eu quero jogar por metro, vai ser 0,3048 metros por pé. Mas como lá está o cubo, isso aqui tudo é o cubo. Isso aqui vai dar 0,3048 ao cubo, 0,283168. Isso aqui dá 0,02832. Não, na verdade deu 31, tá, galera? 68, ele arredondou para 32. Mas na verdade foi 3168. Esse galão aqui, esse pé cúbico, metros cúbicos. Polegada ao cubo vai funcionar da mesma forma. Só que aqui ele jogou para centímetro, né? Então vai ser vezes 2,54 centímetros por 1 polegada, isso ao cubo, vai dar 16,387064, né? Centímetros cúbicos. O interessante é que isso aqui é igual a 16,38764 ml, porque um centímetro cúbico é igual a ml, tá? E aí, para líquido, você tem o galão. O galão, para quem não sabe, ele equivale a 4 quartos estadunidenses, 8 quartilhos, 32 rios, 128 onças líquidas, e ele equivale a 231, não sei de onde eles tiraram esse número como referência,
mais o galão americano para líquidos, porque varia. O galão americano para líquidos é um, o galão americano para seco é outro, o galão imperial, que é do Reino Unido, é outro, tá? Esse galão que a gente está falando é o galão americano e para líquidos. Esse galão, ele vale 271 polegadas ao cubo. Então, eu sei que um galão é igual a 231 polegadas ao cubo. Isso vezes 2,54 centímetros dividido por 1 polegada. Só que centímetro é a mesma coisa que ml, né? Então, vamos multiplicar aqui, ó. 1 ml por 1 centímetros cúbicos. E ainda eu vou multiplicar por quem? Se eu quero em litros, vou colocar aqui, ó. 1000 ml para 1 litro. Quando eu multiplicar essa doideira toda, eu vou ter 3,7854 litros. Lembrando que vai ter a maiúscula aqui melhor. Corta ml com ml, corta centímetro cúbico por centímetro. Aqui é cubo, tá, galera? Corta polegada ao cubo, sobra tudo. Beleza? E aquele trabalho lá, isso aqui é um quarto galão, só dividido por 4, nem vou fazer. E o trabalho, eu tenho um FT LB, isso é igual, vezes, só que o pé vale quantos newtons? Eu tenho um pé por 0,3048 metros, vezes 4,448 newton por 1 libra. Isso aqui vai dar 1,355, que é o mesmo valor que dá para quase todos, né? 5,7504 newton vezes metro. Isso aqui é igual a 1,3557504 newton metros é joule. Então percebe que assim, a conversão ela parte tudo do mesmo lugar, tá? Ela parte tudo exatamente do mesmo lugar, beleza? Então assim, continuando, agora vamos fazer alguns exercícios, beleza? Alguns exercícios para a gente poder pensar aqui um pouco nessas questões, beleza? Agora são 7h53, dá para resolver isso aqui tudo. Mas antes eu quero saber se tem alguém com alguma dúvida, galera? Sobre essa conversão de unidade, como que ela é feita. Hoje pode prosseguir. Professor, Pode falar. minha dúvida não é exatamente aqui sobre a matéria em si, porque a conversão é saber interpretar, eu sei que é difícil, mas dá para levar. Só que os galões aí da medida americana. Na bomba, mede os galões também ou vai medindo em litros? Você fala a bomba de gasolina? Porque os galões cheios é uma coisa, mas adicionando lá na bomba, apertando o gatilho, como é que é feita essa medida? É em litros. Tipo assim, depende de onde você estiver. Se estiver aqui no Brasil, vai ser em litros. Se estiver lá nos Estados Unidos, vai ser em galão. Né? Obviamente, por mais que algumas máquinas sejam importadas, na verdade, o que acontece é o seguinte, o sistema inglês já está caindo, né? O SI já tem até um prazo para ser estabelecido de uma vez por todas. Mas ainda lá, sim, a gente usa em galão e aqui a gente usa em litros. Só que na bomba, ela já é
já é tudo configurado para se usar as medidas do país que ela estiver sendo aplicada. Então, se tivesse aqui no Brasil, vai ser em litros, né? Vai dar a medida, vai ser já dada em litros, para a gente poder enxergar aquela medida em litros. Tudo já é convertido para o país que está sendo aplicado. E o que acontece, né, o que a gente tem muito, né, são algumas medidas que elas têm uma base americana, mas aqui no Brasil a gente já trabalha com ela convertida. Por exemplo, quando você vai comprar um tubo e eles te vendem lá o tubo com 50,8 milímetros de diâmetro. É porque esse tubo tem 2 polegadas, mas já converteram, já te vendem comercialmente como 50,8 milímetros. Você vai comprar lá um recipiente, né? Você vai comprar um recipiente e ele tem lá, sei lá, vamos dar um exemplo. Hoje a gente fala muito aqui no Brasil em arroba. Arroba é muito parecido com slug. Aqui a gente chama de arroba, mas a medida é praticamente a mesma. Então, assim, existem essas adaptações, senhor Leonardo, que se adapta para usar no país de destino do material. Embora você tenha, por exemplo, o barril de petróleo. O barril de petróleo, um barril, ele é baseado numa unidade americana. Se eu não me engano, um barril, deixa eu só conferir quantos galões que são. Cadê o barril? O barril ele é baseado em galão. Aí é lógico, a gente já converteu, né? Deixa eu ver, barril para galão, quanto que dá? Então, um barril, por exemplo, a gente usa o barril aqui em todo lugar. Um barril são exatamente 42 galões americanos, galões líquidos. Só que aqui a gente já fala o quê? A gente já não fala assim, que um barril tem 42 galões. A gente vai falar que um barril vai multiplicar, né? 3,875, a gente achou? Deixa eu ver. 3,785, né? 85 vezes 42. Então, aqui no Brasil, a gente fala o quê? A gente fala que um barril tem 159 litros. Mas, na verdade, é uma base americana, mas que a gente já adaptou, a gente já fez a conversão e a gente já usa convertido. Então, assim, raramente você vai ter um equipamento que vai ler uma medida em galão. Raramente, isso é muito raro mesmo. Em polegada acontece mais. Em polegada, até mesmo em pé, mas em galão é muito raro. Eu falo que na minha experiência profissional nunca vi nenhum equipamento que veio lá as medidas em galão para a gente usar. O que acontece o que acontece de alguns produtos, eu vou até buscar um para a gente conferir isso. O que acontece, por exemplo, aqui no Brasil é isso aqui. Isso aqui é uma jarrazinha que veio com aqueles mixers, não tem? E aí quando você vai olhar as medidas aqui, de um lado tem as medidas em ml, não sei se vai dar para vocês enxergarem, mas de um lado tem as medidas em ml e do outro lado as medidas elas estão em oz. Dá para enxergar aí o oz escrito. Vai estar ao contrário, mas é o oz. Oz é uma medida americana. Então, assim, chega no país para a gente usar, mas como o fabricante já sabe que pode ir tanto para países que usam SI, quanto para países que usam o sistema americano, ele já deixa as duas medidas para poder atender a gregos e troianos, né? Então, assim, mas de você ler numa máquina e ter que converter isso de cabeça, ou até mesmo ser enganado em alguma situação,
Isso assim não acontece porque nós já fizemos toda uma adaptação, isso é histórico ao longo de muitas décadas, já fizemos essa adaptação para não correr esse risco de assim de perder alguma situação, tá? Mas assim, é muito difícil cair algumas unidades americanas pela sua aplicação. A arroba não vai cair tão fácil. O PSI, por exemplo. Cara, imagina tirar da cabeça do brasileiro que agora não é mais. Todos os calibradores que eu vi até hoje estavam em PSI, que é livre por polegada ao quadrado. Imagina mudar tudo isso para KGF por centímetro quadrado, que mesmo assim nem é SI, mas é uma unidade nossa. Então, assim, é muito difícil a gente fazer essa mudança. Então, raramente você vai ter essa. Sempre é bem claro, né, que a unidade ou ela vai estar em galão ou em litros, mas no caso de bomba é sempre litros, tá? Não vai ter esse risco, não. Então, vamos prosseguir. Mais alguma dúvida, galera? Eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta, Leonardo, mas é isso mesmo que você queria saber? É isso mesmo. Obrigado. Nada. Ah, tá. Só lembrando que, só recapitulando, galão é uma coisa complicadíssima. Porque o galão para líquido é um, para sólido é outro, e na Inglaterra é outro, tá? Só para a gente ter noção, deixa eu ver se eu acho aqui essas medidas. Eu tinha. Só para poder entender um pouquinho melhor o que é um galão. Pra você ter ideia, o galão líquido dos Estados Unidos, eles são 231 polegadas cúbicas, ele equivale a 3,78485 litros. O galão seco, também dos Estados Unidos, ele já vale 4,40 litros. O galão imperial do Reino Unido, ele já vai valer 4,54609 litros, tá? Então, assim, é bem complicado. Varia muito, né? Varia muito. Beleza? E o osso que eu falei que eu mostrei para vocês é o que a gente chama também de onça, tá? Onças líquidas, né? Então, assim, tem muita diferença, tá? E outra coisa, existe um quarto galão ainda, para quem gosta. O galão de cerveja britânico é uma outra medida, tá? O galão de cerveja britânico, ele é 4,62 litros, ele é diferente ainda. Então, assim, tem muitas diferenças entre esses vários tipos de galões, tá? Por isso que o SI tem vindo para tentar padronizar tudo de uma vez por todas. Beleza? Então vamos trabalhar? Outra dúvida, galera. Como foi em relação à aula passada, que eu deixei algumas atividades, vocês conseguiram fazer? As conversões da aula passada? Foi tranquilo para fazer? Tiveram dificuldade? E eu peço desculpas, galera, porque eu não consegui postar os vídeos, minha internet está muito ruim, não consegui baixar direito os vídeos das aulas anteriores, mas eu devo postar essa semana ainda, tá? E aí vocês vão conseguir fazer com mais calma com mais calma esses exercícios, beleza? Então agora nós vamos resolver alguns exercícios aqui, tá? Vou fazer pelo menos uns dois desse aqui e um desses dois, e vou deixar o restante para vocês fazerem, beleza? Bom, vamos voltar aqui então. Converta para unidades do SI. 80 pé por minuto. Eu tenho que converter isso para unidade do SI. Vou fazer só mudar aqui uma coisa.
Então, assim, isso aqui eu vou fazer só a primeira e eu vou deixar para vocês fazerem o restante, tá bom? Eu quero que vocês façam a conversão partindo da base, do conceito. Não pegar aquela última tabela que a gente falou e fazer direto, tá? Então é o seguinte, primeira conversão, 80 pé por minuto. Primeiro passo para eu converter 80 pé por minuto é eu saber o seguinte: do que se trata? Do que se trata esses 80 pé por minuto? Pé é uma unidade de comprimento, não é? Minuto é uma unidade de tempo. Pé é uma unidade de comprimento, ou seja, pé por minuto, ele é comprimento por tempo. Isso aqui é o quê? Qual grandeza é essa? Que é o comprimento por tempo. E qual grandeza que é? É aceleração, é força, é o quê? Ele sabe me dizer? Comprimento por tempo é qual unidade de medida? Unidade de velocidade, né? Velocidade. Alguns livros, esses tempos atrás, estavam chamando de velocidade de rapidez. Não sei para que mudar, tanta mudança que esses livros têm que fazer. Livro de ensino fundamental. Então, é velocidade. Qual é a unidade do SI de velocidade? Qual é a SI? O SI vai ser qual unidade? Quilômetros por hora ou metro por segundo? Alguém sabe dizer? Se é quilômetro por hora ou se é metro por segundo? Quando eu falo de SI, Metros por segundo? metro por segundo. A gente confunde por quê? Porque a gente usa muito quilômetros por hora, né? Mas no SI é metro por segundo. Então, eu vou ter 80 pé por minuto e aí eu vou multiplicar. Por quem primeiro? Se o pé está em cima, ele tem que vir para baixo. Um pé. E tem que virar metros, né? Um pé é quantos metros? 0,3048 metros. E agora de novo. Se o minuto estava embaixo, ele vai para cima. Um minuto é quantos segundos? 60 segundos. Agora, só fazer a conta. Vai cortar segundo. Opa, corta não. Segundo não corta não. Vai cortar minuto com minuto. Pé com pé vai sobrar metro por segundo. Fazendo essa conta, a gente vai ter 80 vezes 0,3048, né? Dividido por 60. Isso aqui deu 0,4064 metros por segundo.
essa é a maneira de se fazer a conversão. Beleza? Desse modo que vocês fazem a conversão. Ok? Deixa eu salvar isso aqui. Então, assim, é bem tranquila essa questão de conversão, tá? De unidades. E aí eu vou fazer igual na próxima aula, tá? Vou deixar esse restante aqui, que é pouquinho, só 6, tá vendo? 6 para vocês converterem. Só uma dica que eu vou deixar nessa aqui para vocês, que é o seguinte, que vocês têm que saber, eu não sei se vocês já estudaram isso lembro do ensino fundamental, mas a energia cinética ela é igual a m vezes v ao quadrado dividido por 2, tá? Então eu quero que você ache essa energia cinética em joules, beleza? Energia cinética em joules, vocês vão ter que achar. Então eu vou deixar isso para vocês fazerem. Cadê? Salvar isso aqui. Só até... Então, aqui, ó, já estou salvando aqui no fax virtual para vocês os slides de hoje. Estou abrindo aqui a página de vocês, salvando esses slides de hoje. E aí eu vou mandar e aí vocês usem esse restinho, né, de tempo aí, um pouco mais de 25 minutos, para poder praticarem esses exercícios aqui. Beleza? Praticar esses exercícios, que vai ser muito importante para o conhecimento de vocês. Tá? Estou colocando já no fax virtual. Deixa eu ficar só abrindo aqui. Ativar a edição. Só um instantinho, para já. Aí, galera, já adicionei no fax virtual. Vocês podem ficar à vontade para poder abrir lá, né? E aí resolver esse último exercício que eu estou passando para vocês. Beleza? Qualquer dúvida, só chamar no WhatsApp, que a gente vai ter o maior prazer em responder. Também eu vou mandar o link, o slide no WhatsApp do líder, e aí ele manda para vocês aí para ficar mais fácil para quem tem uma certa dificuldadezinha, né, com fax virtual, a gente super entende essa dificuldade, então vou mandar também no WhatsApp, que aí fica tudo tranquilo para todo mundo estar fazendo o exercício, beleza? Então é isso aí, vou estar encerrando a aula agora. Qualquer coisa, entre em contato comigo que eu te responderei. E aí essa semana ainda, entre hoje e amanhã, a minha intenção já é postar os vídeos das aulas esse mês que está pendente no fax virtual, que aí você pode acessar e resolver os exercícios, tá bom? Por hoje é só. Então, qualquer dúvida, só entrar em contato. Beleza, galera? Alguém tem mais alguma dúvida? Então, está encerrando a... Então é isso, vou estar encerrando a nossa aula de hoje então, tá bom? Qualquer coisa, só entrar em contato. Até a próxima terça.